Boa tarde, estamos aqui, né, eu estou aqui junto com a Lília de, faço o nome completo. Lília Ferreira Guimarães. Lília Ferreira Guimarães é uma amiga psicóloga, estamos aqui para fazer uma entrevista pela escola, pela Uniceflac, e na área da psicologia, pelo professor Antônio. Nós somos um grupo, né, que está... Eu só imprimir um pouco aqui a foto deste grupo, que é a Ruth, Heloísa, Eli, Eduardo, Lorena e a Sara. Mas que eu acho que também tem a Thalita e a Cláudia. Então tá, a nossa entrevista aqui é as experiências que a nossa amiga Lília possa passar por nós, né? Aqui, e o Franklin faz parte do grupo também. Então, vou para a primeira pergunta. Começa, né, se apresentando seu nome, área de atuação, linha, abordagem e o tempo de carreira. Sim. Então, me chamo Lília, como a gente já falou, tenho 50 anos redondos, feitos no ano passado, e tenho em torno de 28 anos de formada. Me formei em 1995, na época era o CEUB, né, que depois passou a Uniceub. E atuo na área, né, de certa forma mesclada. Eu atuei em torno de 17 anos na psicologia escolar, certo, junto da Secretaria de Educação aqui do DF, no Gama, e a partir de 2016 eu empreitei, né, de atendimentos clínicos, né, em um local, né, sublocado, no espaço aqui do Gama. E essa parte realmente eu anexei, né, dos atendimentos clínicos nessa data, né, inclusive por questões realmente econômicas, financeiras, eu não tinha atuado antes, né, pela dedicação à Secretaria de Educação e também por estar mergulhada mesmo nas demandas, né, da psicologia escolar. Mas minha formação básica original foi na área da psicologia clínica, né? Na época na formação da psicologia clínica no Uniceub, né? Na época era o CEUB. Então, na psicologia escolar, atuando na Secretaria de Educação, eu atuei muito vinculada ao campo de acompanhamento dos estudantes nas avaliações, né, de dificuldades de aprendizagem e também acompanhamentos nas instituições escolares junto aos pedagogos, né, do que hoje é conhecido como Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Existe na Secretaria de Educação desde o fim dos anos 90, mas ele foi formalizado por portarias específicas e tal, a partir de 2008, né? E na psicologia clínica eu atuo com a abordagem da Gestalt e da sistêmica, né? Das duas linhas que me amparam. Apesar de, na prática, eu atuar também na visão da psicodinâmica. E trabalho desde então atendendo a clientela de adolescentes e adultos, né, em princípio, e é isso, né, de 2016 para cá estou atuando em 2 dias da semana à noite e aos sábados à tarde, aqui no Gama também. Legal, muito bom ter você assim, com as suas experiências para nós, né, que estamos caminhando nesse caminho. Uhum. A outra aqui da Lorena, qual o momento mais desafiador durante a sua graduação? Durante a graduação, na época dos anos 90, foram vários desafios. Um deles principais é porque o campo da psicologia ainda era um campo muito envolto em tabus, né, sociais e em situações do desconhecimento e da desaproximação do público, né, do coletivo comum. E isso abria uma visão ainda generalizada muito complicada, né? De quem fazia psicologia, alguns mitos, ou ao terminar já tinha que atuar na área clínica,
com contatos com pessoas da área clínica, né? E era uma situação que eu não tinha, porque eu fui fazer psicologia tendo a consciência de que eu ia enquanto pessoa economicamente, né, frágil. A minha família foi uma família, de certa forma, classe média baixa. Meu pai era professor da rede pública e minha mãe era do lar. Então, assim, questões de entendimento do que era essa área, né, de aceitação das pessoas em volta, das pessoas que eu conhecia, foram algumas barreiras. Barreiras econômicas foram muitas, né, porque eu não conseguia a bolsa na época do FIES, né, mas eu tive que trabalhar bem no início do curso, no contrato temporário da Secretaria de Educação, da aula, e isso somou o cansaço, né? Ao longo do curso, para eu auxiliar o meu pai a pagar o curso, eu tive que também arcar com né, meus esforços pessoais. E isso foi um grande desafio durante o curso. Perfeito. A outra aqui da nossa amiga Eduarda. Você se sente realizada enquanto psicóloga? Se sim, por quê? Então, enquanto atividade profissional e tudo que eu já desenvolvi ao longo desses anos, eu me sinto contemplada nos quesitos de realização do que eu pude oferecer de melhor com as oportunidades que eu tive, né? Dentro da área da psicologia escolar, da psicologia educacional, eu adentrei a muitos conhecimentos sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento da atividade, da aprendizagem, né? E desenvolvimento principalmente dos campos de possibilidades da educação como assim, ação preventiva do psicólogo antes do ser humano adoecer, né, mais tarde, ou até mesmo dentro do ambiente escolar verificar alguns fatores que podem influenciar, né, muito no desenvolvimento da saúde mental desde a infância até a idade adulta. Isso foi muito rico para mim. E no aspecto clínico, realmente a atuação de auxiliar a clientela que me procura, né, e mediar os processos, né, de crescimento pessoal, quando a pessoa começa a perceber as barreiras nela mesma, né, que estão dificultando o autoconhecimento, que estão dificultando uma qualidade de vida mental e ela começa a superar isso com base na mediação, né, do nosso trabalho, isso é uma grande satisfação, né? Agora, na área clínica e psicologia como um todo, eu me sinto realizada, porém também estou transitando ainda, né, numa autoavaliação de mudança no meu campo profissional para outras linhas, para outras áreas que não apenas a psicologia. Ah, tá certo. Como administrar suas emoções frente às necessidades do paciente? Essa é da Eli. Sim. Me cuidando constantemente, né? Dentro da minha busca de saúde mental pessoal, eu busco de vez em quando eu preciso me automediar, né? Com a presença no trabalho de outro profissional psicólogo de confiança, eu busco, em geral, alguns suportes, né? De psicoterapia breve e outros cuidados mesmo dentro da linha da qualidade de vida geral. Dentro dessa questão de perceber que eu não tenho cobrança comigo mesma de ser o ser que vou resolver a vida do outro. Eu não tenho esse peso para mim. Eu acho que isso facilita muito a gente mediar os processos do outro, das emoções do outro, quando a gente trabalha, né, primeiramente o nosso autoconhecimento, mas também compreende que a nossa mediação profissional vai ao encontro de um trabalho de parceria com o cliente, né? E não de determinar no meu olhar somente quando, como, o que o outro vai fazer para estar bem consigo mesmo, né? Eu tiro de mim esse peso.
né? Porque realmente a vida do outro é a vida do outro, não é a minha. Ótimo. Aqui temos outras também, mais duas perguntas, né? Essa da Sara: qual foi o atendimento mais difícil que você já realizou e como você reagiu? Então, ao longo desses anos aí de trabalho dentro do atendimento clínico, eu tive em 2021 um momento bem crítico, porque durante 2021 a gente estava ainda, né, dentro da pandemia, ainda num momento de muita instabilidade das pessoas, né, onde as crises de ansiedade cresceram, muitas situações dentro da vida pessoal das pessoas foram vindo à tona, inclusive dentro, né, das suas vidas ali de convivência. E eu acompanhei 3 casos de 3 clientes que me procuraram em 2021, todas 3 relatando o histórico de abuso sexual na infância e que não tinham relatado ainda sobre isso para ninguém. E eu prestei atenção nesse volume de pessoas que me procuraram, né? E fui mediando o processo dessas mulheres já, né? Que elas trouxeram um resquício de dor emocional bem intensivo em relação a esses abusos que elas vivenciaram na infância. Os 3 casos envolveram abuso de pessoas dentro da família dessas mulheres e envolveram a rejeição das mães dessas clientes ao elas relatarem que tinham sido abusadas no período da infância delas. Então, assim, dentro do trabalho terapêutico foi complexo verificar que naquele momento histórico-cultural, né, na vida daquelas mulheres, o que aconteceu com elas em torno dos anos 80, 70, era considerado algo, entre aspas, normal na cultura de muitas famílias e principalmente na fala de algumas mulheres, mães, dentro daqueles quadros das famílias, culturalmente era aceito e até mesmo culpabilizada. A criança, a menina era culpabilizada dentro desse contexto, né? E não vista como uma vítima como nós entendemos hoje, né? Na cultura, até mesmo na cultura jurídica. Então isso foi bem delicado, eu precisei buscar uma mediação pessoal para mim, né, para poder lidar com esse impacto todo de indignação, de acolhimento ao mesmo tempo, né, ao sofrimento emocional dessas mulheres. E com o passar dos meses, o processo de acompanhamento, elas foram se sentindo realmente mais acolhidas, mais desenvolvidas e mais resolvidas com esses traumas. E eu também fui me sentindo, né, ao mesmo tempo mais leve nesse quesito de ter mediado esses processos aí. Foi um momento bem crítico, né, porque foi um volume, no meu ver, muito 3 casos no mesmo ano, né? Então, mas deu certo e tudo tranquilo, deu certo. Graças a Deus. É interessante a gente ver, né, que consegue atuar da melhor forma possível nessas questões, né? Uhum. Mais, assim, delicadas, né? Sim, sim. Outra pergunta da nossa amiga Elo, da Ruth e das demais também, né? Thalita, Cláudia. Como você adaptou os seus atendimentos durante a pandemia? Então, dentro do quesito que eu já estava com os clientes que eu já acompanhava, foi um processo muito tranquilo. Tranquilo assim, né? Da gente acertar o como fazer, porque a maioria da minha clientela é uma clientela de baixa renda, né? E é uma clientela que tem também, em alguns momentos, naquele momento da pandemia, dificuldades com locomoção. Então, eu tinha clientes no Valparaíso, tinha clientes no Jardim do Ingá, tinha clientes aqui na região mais próxima, Novo Gama, né, e tal, e aqui no Gama. Então, assim, nós simplesmente acertamos o formato, né, as chamadas via WhatsApp, chamadas de vídeo, e quem quis, né, também
ser atendido via Meeting, pelo Gmail, eu fiz o atendimento. Entendeu? Que bom, né? Aproveitou essa tecnologia, Sim, conseguiu chegar com sim, com aquela ajuda, né? Conseguiu Sim. chegar às pessoas, Sim. mesmo tantos. exatamente. Essa questão estar da próximo. tecnologia, eu acho que foi um grande aparato social, inclusive, né? Porque dentro de uma pandemia, numa magnitude que foi, né? Naquele momento, naquela fase, se as pessoas não tivessem, né, possibilidade, pelo menos do WhatsApp, de um celular, né, uma chamada de vídeo simples, ia ficar muito mais complexo o contexto das crises de ansiedade que foram pipocando, né, ao longo da pandemia em muitas pessoas, né, para fazer esse atendimento online foi fundamental, inclusive o Conselho Federal de Psicologia abrir essa possibilidade para nós psicólogos, né? Legal, Lília. Então, Lília, aqui a gente queríamos agradecer essa oportunidade, né, desse trabalho com você. Eu falei para o pessoal, né, que você já é uma conhecida minha já de muito tempo, né, que já visitou até um trabalho na época bem mais antiga, né, e fazendo parte dos grupos também, né, então assim, só fico feliz, honrado de estar com você aqui, eu agora buscando você, né, Tá, João. pelo segundo momento. Eu que agradeço, espero ter auxiliado aí, né, nas ideias e ponderações que vocês queriam. Ajudou sim, muito. Tá, Muito joia. agradecido. Obrigada.